Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Ronaldo, ele que vai fazer uma visita ao Grupo City e assim, falar um pouco sobre essa visita que vai ter pensando, já nos seus times, nas melhoras no Cruzeiro e também no time do Real Valladolid da Espanha. Quero falar com vocês também sobre a melhor defesa que o Cruzeiro tem, em qual posição, a Raposa está entre os times da Série A até a Série D do Campeonato Brasileiro, com alguns números bem interessantes, da boa vantagem, e boa zaga que o Cruzeiro tem nessa temporada. Quero falar também sobre o Vitor Roque, que marcou o primeiro gol dele pelo Atlético Paranaense e como que está essa história assim na justiça. O Cruzeiro vai poder receber o valor, porque que ainda não recebeu nada desse acordo e está tentando pedir mais quanto. Eu quero trazer isso aqui para vocês e também, para terminar, falar sobre o ponta Seba, que está livre no mercado e será que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro para essa janela que já está abrindo, no próximo dia 18 de julho, sendo que assim, no caso do jogador que já teve passagem pela Raposa, está livre no mercado. Mas só antes de começarmos o projeto aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando a 33 mil inscritos e 700, falta menos do que 40 inscritos aqui no canal. Então caso você não seja inscrito, aproveite aqui embaixo para se inscrever. Vou deixar também nosso canal de cortes do Cruzeiro News, aparecendo aqui no card e também no link na descrição. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite. Primeiro vai para o Caio Vinícius, que é lá de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais. Muito obrigado, Caio, um salve para você. E o segundo salve nesse vídeo, também que comentou no meu vídeo de ontem de noite, é para o Rubens Alves, ele que é lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Muito obrigado, Rubens, está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que eu devo postar aqui para vocês, não, no vídeo de hoje ainda, que eu devo postar para vocês por volta das 5h45, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado super importante para vocês, a respeito da UP Sportsbet, que é a casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, onde nessa terça-feira vai ter algumas partidas bem interessantes, que eu quero destacar aqui para vocês, como por exemplo na Série B do Campeonato Brasileiro, tendo no caso Sport e Ponte Preta, uma vitória do Sport dentro de casa pagando R$1,97. Tem também Copa do Brasil com Red Bull Bragantino e Goiás, com destaque dessa terça-feira, um empate pagando R$3,69, uma vitória do Red Bull R$1,64 e uma vitória do Goiás R$5,24. Eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição desse vídeo, que lembrando, você utilizando esse QR Code ou o link abaixo na descrição, você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Quero começar falando sobre a zaga do Cruzeiro, que tem sido um dos grandes destaques nessa temporada, e não é à toa, tanto que teve uma matéria bem interessante do Globoesporte.com e também, no caso do Super Esportes, falando sobre as melhores defesas da Série A até a Série D do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro tem a quarta melhor defesa de 124 times, que é uma média assim excelente. A Raposa, no caso, apenas nas divisões nacionais, sofreu 3 gols em 9 partidas na segunda divisão, uma média de 0,33 gols sofridos por jogo, e é, no caso, a melhor defesa da Série B, ao lado do Vasco e também do Sport, que sofreram, no caso, 3 gols nessas primeiras 9 partidas. Igual eu falei para vocês, é o quarto no ranking geral dos 124 times da Série A. A Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro é uma média bem interessante, para você ter uma ideia. O Cruzeiro só não fica em primeiro por conta de alguns times da Série D que está com uma média excelente, como por exemplo no caso do São Bernardo, que não sofreu nenhum gol nas 7 partidas da Série D do Campeonato Brasileiro, um recorde aí de 7 partidas sem sofrer gols. Tem também no caso o Paraná, que sofreu apenas um gol em 7 partidas, e o Retrô com 2 gols sofridos em 7 partidas. Então o Cruzeiro fica atrás desses 3 e tendo essa média bem interessante de 3 gols sofridos em 9 partidas até aqui. Eu acho uma média excelente. Se o Cruzeiro conseguir, assim, pode até dobrar essa meta aí de gols sofridos por jogo, já vai estar interessante. Tanto que, além de ter uma defesa boa, a média de ataque do Cruzeiro tem sido um ponto positivo, e muitas das vezes quando a Raposa faz 1-0, muito raro sofrer um gol, ou por exemplo ali o Cruzeiro ficar com um placar diferente, tem sido mais ali um 2-0, 1-0, enfim, tem mantido essa sequência e tendo uma média muito baixa de gols sofridos, que já é muito importante, um trabalho de consistência do Paulo Pezzolano, somando até aqui 28 jogos pelo Cruzeiro nessa atual temporada. E você, o que tem achado do desempenho da defesa do time? Deixa aqui embaixo
a sua opinião nos comentários. Mas o assunto é a respeito do Vitor Roque, ele que marcou o seu primeiro gol pelo Atlético Paranaense nesse último domingo, na vitória de 1-0 contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. E assim, foi o primeiro gol dele em 5 partidas disputadas, até já estava tendo uma pressão em cima dele, porque foi a maior contratação da história do Atlético Paranaense, 24 milhões de reais, e não havia marcado gol nessas primeiras 5 partidas pelo clube paranaense. Enfim, e muitos me perguntaram depois assim desse gol sobre como que está essa questão aí financeira entre Cruzeiro, Atlético, o Vitor Roque, se o Cruzeiro já recebeu esse valor, se vai receber, como que está essa história. E assim, não temos atualizações sobre esse caso há pelo menos 2 semanas, tá? Nenhum portal aí trouxe alguma informação ou atualização desse caso. As últimas informações que nós tivemos foi que o juiz que estava envolvido nesse caso entre Cruzeiro, Vitor Roque e Atlético Paranaense tinha dado positivo ali para o Atlético e falou que se o Cruzeiro quisesse poderia pegar parte dos 24 milhões de reais, um pouco mais do que os 12 milhões que o Cruzeiro teria direito. Esse dinheiro estava bloqueado e poderia ir para os cofres da Raposa, o que ainda a parte jurídica da Raposa não aceitou, porque acredita que vai poder cobrar um valor a mais do que esses 24 milhões de reais. É uma pena porque ainda tem um percentual que vai para o jogador e outros 35% para o América Mineiro. Então o Cruzeiro, se tivesse, sei lá, pelo menos 24 milhões de reais só para a Raposa, até que não seria uma história tão ruim assim, mas ficar com apenas 12 milhões de reais é uma história bem ruim. E o Cruzeiro tenta chegar a um acordo para que, no caso, seja um valor maior, alegando que teve uma renovação de contrato e que a multa seria superior, a esses 24 milhões de reais. Mas eu particularmente acho que nesse caso vai enrolar bastante ainda e não vejo um futuro positivo, um desfecho positivo de um valor maior para a Raposa. Infelizmente que deu muita besteira, de não ter renovado antecipadamente esse contrato com o Vitor Roque e deixando a Raposa por esse valor bem baixo de apenas 12 milhões de reais. Lembrando que o Vitor Roque aqui pelo Cruzeiro tinha disputado nessa atual temporada 16 partidas, 6 gols marcados e 1 assistência. É um jogador que, até mesmo se estivesse aqui no Cruzeiro, eu acho que também seria uma boa para a sequência da carreira dele. Cruzeiro ali, quem sabe, com o Vitor Roque, já estava bem entrosado, o Edu e o Jajá, eu acho que seria um ataque assim, muito promissor mesmo para a sequência da Série B. Lembrando que o Cruzeiro, desde quando saiu o Vitor Roque, não achou um substituto para esse setor de ponta, porque tem agora o Jajá, que joga pelo lado esquerdo, mas no lado direito muito prejudicado. Ainda não achamos um substituto à altura, que tem feito muita falta. Enfim, você, o que acha que vai dar nessa história envolvendo o Vitor Roque? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre um ponta que está livre no mercado, que já teve passagens pelo Cruzeiro, que é a respeito do ponta Seba. Ele que tem 29 anos de idade e que está livre desde do mês de março, quando acabou e rescindiu o seu contrato com a equipe do Al-Shabaab lá da Arábia Saudita, onde ele ficou 4 temporadas consecutivas por lá e terminou esse seu vínculo até que teve uma média de gols e assistência bem interessante nesses últimos anos, tá? Nessa temporada agora, 2021-2022, jogou apenas 3 partidas porque saiu no meio da temporada praticamente. Ano passado, 16 jogos, 7 gols e 4 assistências. Temporada 2019-2020, 27 jogos com 8 gols e 5 assistências. Sempre teve essa média de praticamente uns 17 jogos, 6, 7 gols marcados e 4, 5 assistências. Uma média razoável para um ponta direita, acho que até que está números interessantes. Lembrando que lá no calendário do futebol árabe, o número de partidas é bem baixo, então, diferentemente aqui no Brasil, que muitos jogadores chegam a 60 jogos, facilmente 45, 50 jogos por temporada, lá muito raro um jogador vai disputar mais do que 30 jogos na temporada. É um atleta que surgiu muito bem na base do Cruzeiro, lá nos anos de 2010, 2011, chegou a ter oportunidades, foi jogar no Porto a partir da temporada de 2012, 2011 e ficou lá no futebol português durante 5 temporadas com boas atuações pelo Estoril Praia, inclusive 2014 e 2015 com 43 jogos, 5 gols e 2 assistências. Depois disso foi jogar no Olympiacos da Grécia, onde inclusive jogou a Champions League, ficou lá por 3 temporadas consecutivas. O melhor ano dele 2016, 2017 com 43 jogos e 8 gols marcados. Ficou esses 3 anos na equipe da Grécia, jogou 1 ano na China e depois foi para a equipe do Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita, 4 temporadas e está livre no mercado. Como o Cruzeiro está procurando um ponta, para esse setor aí, possivelmente um ponta direita, eu acho que o Seba poderia ser uma boa opção, porque ele joga de ponta direita ou ponta esquerda. Revelado na base da Raposa e ainda tem uma idade interessante, não é um jogador muito experiente, tem 29 anos de idade, que foi completado nesse último mês, então é um jogador que ainda estaria dentro daquele teto, que o Ronaldo contrata ali de no máximo 31 anos de idade,
e tem que ver essa questão financeira, mas não acho que ele vai querer voltar para o Brasil querendo receber, sei lá, perto do que ele ganhava no tempo de futebol europeu lá da Arábia, de, sei lá, 350, 400 mil. Eu acho muito difícil, isso é um valor acima de 200 mil reais, então acho que poderia estar totalmente dentro do planejamento financeiro do Cruzeiro ainda para essa atual temporada. E você, o que acha do Seba? O que achou dos números dele recentemente, nessas últimas passagens? Tô curioso para saber a opinião de vocês. Você acha que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro para essa janela lá no dia 18 de julho, quando reabre, ou não? E o último assunto desse vídeo é a respeito do Ronaldo e do Grupo City, onde o Ronaldo planeja uma visita ao grupo, no caso nas próximas semanas, onde a intenção do Ronaldo é estudar e ter um exemplo de perto, né, de como funciona a gestão do Grupo City, que tem mais do que 11 times atualmente para aplicar dentro da sua holding com o Cruzeiro e o Real Valladolid da Espanha. A expectativa é de que, eu vejo que em um longo prazo o Ronaldo possa ter uma holding ainda maior com vários clubes. Eu acho que está apenas no começo, né? Comprou a equipe espanhola em 2018, agora o Cruzeiro em 2021 para 2022. Enfim, quem sabe aí nos próximos anos não tenha mais aquisições. E o Ronaldo revelou que vai revelou que vai visitar o Grupo City em uma live que ele fez nessa última segunda-feira, falando sobre alguns tópicos, onde foi perguntado e falou sobre essa visita que vai fazer ao Grupo City por conta de uma boa relação entre ele e o irmão do Pep Guardiola, tá? Que é no caso o Pere Guardiola, que foi executivo da Nike e era responsável pelos contratos do Ronaldo com a Nike, né, os contratos comerciais na época de seleção brasileira e também do Real Madrid. Então tem uma relação bem interessante com o Pere, onde nessa live o Ronaldo disse o seguinte, abre aspas: falei com o Pere Guardiola, que é irmão do Pep Guardiola, e o Pere é um dos diretores do Grupo City e ele é meu amigo de muitos anos. Ele foi do marketing esportivo da Nike e é ele que atendia a Nike muitos anos lá atrás. Sei na época do Real Madrid, da seleção brasileira, e inclusive com o Pepe eu já joguei no Barcelona, onde jogamos juntos por um ano, e eu estou combinando até uma visita, fecha aspas. Então eu vejo que só tem vantagens em relação ao Cruzeiro, até por conta do Ronaldo, dele ter bons contatos, isso ajuda bastante, por conta da carreira gigantesca, né, que ele teve dentro dos gramados, e agora fora dele também já está fazendo um bom caminho. Eu tenho certeza que é apenas o começo, né, ali com os dois times, com o Cruzeiro, com o Real Valladolid, e que sem dúvidas tem muito a agregar, até por conta do excelente desempenho do Grupo City nesses últimos anos, com várias aquisições. Deve inclusive comprar o Bahia, né, nessas próximas semanas aí, mais um time no futebol brasileiro, então chegando a quase 12 times no mundo, né, um exemplo a ser seguido, e quem sabe, né, muito exemplo de gestão, no caso, transferência de jogadores, revelação, e muito forte nas categorias de base, possa assim ser implementado dentro do Cruzeiro, né, para essas próximas temporadas. E você, o que achou dessa história? Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui na tela final aparecendo para vocês outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui. Esse aqui é onde falamos sobre o Zé Ivaldo e o Jajá. Será que eles podem deixar o Cruzeiro no fim da temporada? Quanto que seria um valor próximo de valor de mercado deles para o Cruzeiro manter os jogadores, quem sabe, para 2023? E esse outro vídeo aqui onde eu falo sobre o caso envolvendo sobre uma possível contratação de reforço no meio da temporada, onde alguns nomes já foram especulados. Eu vou deixar aqui tudo aparecendo para vocês, junto com o link da UP Sportsbet, que está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!